Salmos 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham, do verso 6 ao verso 9. Salmos de número 20, no seu verso 6 e no seu verso 9, ao verso 9. Com mais tempo, eu vou poder contar aqui com este capítulo e com estes versículos. Eu tive uma experiência extraordinária onde o Senhor curou uma mulher que tinha uma doença incurável. Através deste salmo, esses últimos dias, o Senhor curou uma mulher de uma doença que não tinha cura. Ela mesma disse que vai vir aqui e vai contar um testemunho. Salmos de número 20, no seu verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o teu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens, outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nosso Senhor, nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Somente mais uma vez o verso de número 7. Uns confiam em carruagens, e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, que criou os céus e também que criou a terra, nós cremos no poder da Tua palavra e no poder do Teu nome. Senhor, que se há alguma vida aqui que esteja passando por algum tipo de problema, e principalmente alguma enfermidade, nós ordenamos agora, Senhor, que todo mal seja jogado por terra, que toda enfermidade também seja jogada por terra, e que o Senhor possa, Pai, ouvir a nossa oração quando nós chamarmos ao Senhor. Senhor Deus, seja conosco esta noite, segure nas mãos dos teus filhos, porque nós somos totalmente dependentes da Tua mão. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo.
irmãos da igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes, muito alegres. Eu não sabia, até na hora da escola dominical, dessa comemoração do nosso prezado pastor José Januário. Mas fui informado pelo Adilson que, meu Deus, não posso deixar de ir lá de jeito nenhum. Mas o pastor Januário tem uma história boa, uma história bonita. Eu me sinto muito feliz de ter sido motorista dele por alguns anos. Não foi? Motorista seu por alguns anos. Caminhamos ali para o São Gal da Palha, pelo aqueles interior, e louvando a Deus e adorando a Deus e ganhando almas para o reino do céu. Amém. Eu estou querendo acompanhar ele, mas não chego perto dele. Quando ele faz 92, eu faço 90. Faço 90 de setembro, está na minha frente 2 anos. Não vou pegar ele nunca. Mas de qualquer jeito nós estamos caminhando, né, pastor João? Caminhando. Eu fico muito feliz de ver. E vou contar um milagre que esse homem operou na minha vida. Deus em primeiro lugar. Deus e ele. Eu estava no hospital, sofri um acidente gravíssimo e fui internado nas carreiras, e no hospital, logo chamaram banco de sangue, chamaram tudo. Eu tinha focado no intestino, focado nas tripas, e passou de madrugada. Eu acordei, minha filha, ó, papai, o senhor está operado, fica quietinho, tá? Eu disse, tá bem. Quando o médico passou uns 2, 3 dias, o médico chegou lá perto de mim e disse, ó, doutor, eu sei tudo que o senhor comeu no dia do acidente. Aí ele foi falando tudo que eu tinha comido. É a prova que realmente ele emendou meu intestino. Então, gente, e eu estava melhorando, já estava melhor. De repente me deram um remédio, fizeram um tratamento esquisito lá, que eu tive aquele choque, não tem chama um choque, e eu, Zilda, liga o ventilador, liga o ar refrigerado, não tinha lugar, o quarto ficou pequeno, e eu ali, eu digo, vou morrer, não tem jeito não. Aí entra ele, o pastor Januário, esse aqui, ó, e o presbítero Arnaldo Penha. Digo, rapaz, vocês chegaram na hora, eu estou morrendo. Aí um agarrou numa mão, outro agarrou na outra e oraram. Quando eles acabaram de orar, clareou tudo, o quarto ficou bom. Oh, glória a Deus! E eu estou aqui dando esse testemunho que aconteceu na minha vida, junto com o pastor José Januário. Então, e esse homem, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, primeiramente Deus, depois Ele me ensinou, me preparou, e eu hoje estou feliz. Ele me colocou como dirigente de uma igreja, e eu lá fiquei com 20 e poucos anos, só entreguei a igreja, também já estava ficando velho, né? Mas vou fazer um tratamento de vista, e era demorado um ano tratando de vista, aí achei que eu ia passar a igreja, mas pegamos a igreja com uns 8, 9 pessoas, entreguei com 102 matriculados. Então, irmãos, para mim, esse homem é o que eu vou ler na Bíblia agora aqui. Dá licença. Está certo, irmão Leonardo? Salmo 37. Aleluia. É assim mesmo, se perde muito na expressão. Salmo 37, versículo 23, 24 e 25. Diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigando pão.
compadece-se e sempre compadece-se e sempre é emprestado, e sempre empresta, e a sua descendência é abençoada. Louvado seja Deus. Então, irmão, os passos de um homem bom são conhecidos pelo Senhor. Sabe por quê? Porque nós não tomamos nenhuma decisão sem confirmar com o Senhor, sem pedir direção, sem pedir orientação. Então nós só vamos aonde o Senhor determina que nós vá, tá certo? Então, meus irmãos, é por isso que nós sempre temos sucesso nos nossos negócios, no nosso trabalho. Se você é um empregado, se você é um patrão, você sempre tem uma direção de Deus, porque nós aprendemos aqui com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então está aí o pastor Januário, andemos muito, caminhamos muito, mas sempre tivemos sucesso. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu estou aqui dando simplesmente uma saudação. Então, Davi, ele disse que nunca viu. Fui moço. Davi foi moço. No tempo de Davi, irmãos, existia também mendigagem, existia gente passando necessidade, mas ele sabia que quem confia no Senhor tem sempre uma direção e tem sempre quem lhe estenda a mão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando vocês viajem, mas na direção de Deus. Eu viajo muito, gosto muito de viajar e conheço um bocado do Brasil, conheço um bocado do exterior também, mas sempre na direção do Senhor. Quando eu entro dentro do avião, antes de entrar no aeroporto, eu já começo a orar. Eu tenho uma filha que viaja muito. Ela viaja muito, muito mesmo. E ela disse que não tem medo de viajar, não. Eu entrei no avião com ela. Quando eu olhei para ela, está ela. Essa aí, desse jeito não precisa ter medo, não. Orou o Senhor. Ela disse que não tinha medo, mas orava na hora que entrava no avião. Então, meus irmãos, nós todos, quando vamos entrar no avião, devemos de orar, porque lá em cima não tem nada que segura. Mas então o salmista Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmão, ele durou, eu não sei a idade dele, não pesquisei ainda não, mas ele durou bastante. E ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu também já vou fazer 90. Até hoje não vi, não. Amém. Graças a Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos um regulamento na igreja. Não tinha, naquele tempo, não tinha salário de idoso, não. Não existia isso, não. Ficou velho, quem ajudava era a família. Entendeu? E isso começou de uns tempos para cá, se eu não me engano, foi de 62, 61 para cá. E começaram a pagar o salário de idoso. Naquele tempo não existia. Ficou velho, se a família não ajudasse, morria de fome. Mas ninguém morreu no meu tempo, não, porque na nossa igreja, eu fui tesoureiro muitos anos, tinha uma listazinha de pessoas que nós tínhamos que ajudar todos os meses, velhinhos que não tinha ninguém por eles, a igreja ajudava e ninguém passava fome. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é por isso que Davi falou isso com muita segurança. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Então, irmãos, quando passar alguém que tiver necessidade, que tem emprestado, empreste, ajude. Que ajuda, Deus abençoa multiplicadamente, não é pouco, não, é 100 vezes mais.
mais, como o apóstolo Pedro falou, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade e quero dar um abraço ao pastor Januário. Igreja, muito obrigado, hein? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Nós vamos ouvir também um louvor pela família. Januário estará louvando ao Senhor com um louvor nesta abençoada noite. Com a oportunidade, os irmãos. Graça e paz, igreja. Para nós é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez nessa noite, para adorar e glorificar e bendizer o nome daquele que tudo pode. Estamos aqui todos reunidos para comemorar e agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso amigo, pela vida do conselheiro, pela vida daquele que o tempo todo esteve conosco e está conosco, pastor José Januário. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus te fortaleça cada dia mais. Que Deus, os passos de um homem bom, o Senhor guarde e o Senhor abençoe. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. E quem souber, adora o Senhor conosco. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu
coletiva. Que Deus continue abençoando o pastor José Januário. Traga um abraço ali da congregação Bela Vista, né? Bela Vista, Castelo Branco, dois juntos. Aquela congregação que ama muito o Senhor também, tá? Tem uma admiração muito grande e que fez história ali. Deus abençoe. Eu creio que todo o campo, se estivesse aqui hoje, teria alguma coisa para falar a respeito do pastor José Januário, né? Um homem que por alguns anos marcou e tem marcado aí a história de muitas pessoas. Que Deus abençoe. Parabéns por essa data tão maravilhosa. Eu estava aqui ouvindo os irmãos e parece que a gente somos crianças, né, pastor? Jorge Benguinhos vai completar 90 anos com esse vigor todo, né? Pastor José Januário, 92. E se procurar aí, acha mais alguns aí de 90, 80, né? 95, olha que maravilha, né? Meu Deus do céu, será que eu vou chegar lá? Eu acredito que não, né? Muitos de nós aqui, nós talvez não vamos chegar a essa idade porque estamos esperando Jesus hoje. Né? Meu irmão que arrebentou quando eu disse que nós não vamos chegar lá. Mas, irmãos, nós temos que esperar Jesus hoje. Né? Se eu não vir, você vai completar 70, 80 e assim sucessivamente. Mas eu quero rapidamente, eu sei que o horário já é um pouco corrido mesmo. Quero deixar um texto da palavra de Deus aqui nesta noite, que está no Salmo de número 139. Salmo de número 139, aqui representa a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. O seu verso de número 16, glória a Deus. O verso de número 16 diz assim: os seus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Os seus olhos, o salmista aqui, foi lido aqui nesta noite, é um salmo muito lindo, né? Fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E agora o salmista, Davi, nesse Salmo 139, representando aqui a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo vê. Ele diz que Deus aqui, ele sonda ele, o coração, conhece ele por dentro e por fora, e é uma realidade. Deus nos conhece, sim ou não? Deus sabe até quantos dias você vai ficar aqui na terra. Deus conhece desde antes que tu fosse formado. E nós temos base bíblica para isso, porque lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer, né? Antes que tu fosse formado, eu já te conhecia, e as nações te dei por profeta. Então Deus já sabia da história do pastor José Januário, colocou ele nesse campo de Rosa da Penha, para fazer uma história aqui do Estado do Espírito Santo. E com certeza nesta noite nós somos gratos a Deus, porque temos o privilégio ainda de estar aqui, quando muitos já passaram, já se foram, muitos já dormem com o Senhor, mas Deus tem conservado ele aqui para que a igreja hoje se reunisse e dissesse obrigado, Deus, por tudo que esse homem fez e deixou aqui para nós. Que Deus continue abençoando. E eu tenho certeza, pastor José Januário, Deus te conhece desde o início. Às vezes a gente encontra com um pastor e ele diz assim: eu estou esperando subir logo, mas só vai no dia que Deus quiser, no dia que Deus chamar, né? No dia que Deus preparar, ou quem sabe subir junto com a igreja. É a nossa alegria, né? Subirmos todos juntos quando a trombeta tocar, como disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 52, quando ele diz que no abrir e fechar de olhos a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados em abrir e fechar de olhos. Então essa é a realidade, queridos. Pode completar 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 anos, se tiver na presença de Deus, que felicidade. Se não tiver, corre para a presença do Senhor, porque nós temos uma eternidade. Lá não tem 80 anos, presbítero Jorge, não.
Lá não tem, parece que eu vi aqui o irmão falando 60 anos, o Paulinho, né? Conheci o irmão Paulinho, jovem ainda, bem, rapaz, 60 anos de Jesus. Será que eu estou ficando também nessa carreira, né? Mas lá no céu vai ser eternamente, nós vamos viver para sempre. Então hoje, celebre a Deus, glorifique a Deus pelos livramentos, pelos anos de vida que Ele tem te dado. Agradeça todos os dias, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, sabemos que, se formos dar oportunidade, muitos teriam algo a apresentar. Porém, nós temos um horário normal para percorrer. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Eu quero convidar aqui nosso irmão João Carlos, que estará pregando a palavra de Deus nesta noite. Quero convidar o pastor César para estar orando ao Senhor, e logo após estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus nesta noite, porque o culto também precisa ter palavra, né? E a palavra, ela tem o seu lugar primordial no culto, né? Vamos ouvir pastor César, a igreja coloca em pé, por favor. Paz, Senhor Jesus, paz de Deus, Senhor Deus, pedimos a Ti agora nesta noite, em nome de Jesus, te adoramos e bendizemos o Teu nome, que o Senhor possa falar conosco, especial. usa o Teu filho nessa hora, Aleluia. instrumento da Tua palavra, Missão e que a Sua de transmitir a Tua poderosa palavra nesta noite. Prepara o meu coração e o coração da Tua igreja, para que venhamos, Senhor, aleluia, entender e compreender tudo quanto o Senhor quer falar conosco neste lugar, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Fala conosco, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. De Lucas, capítulo 15. Quantos já encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Agora eu quero ler a partir do versículo 11, só para a gente acompanhar aqui, né? Diz assim: e continuou Jesus dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Somente esses versículos podeis assentar. Em uma data assim como hoje, né? A gente passa até mal, né? Já tentei, né, tirar essa responsabilidade, mas caiu sobre nós, né? E é uma honra para nós estarmos aqui hoje, cultuando a Deus, pelo aniversário do pastor José Januário, né? O pastor José Januário uma vez me deu um livro, né? E ele me chamou e falou assim: ô irmão! Aí eu vi, e o livro estava dentro de uma sacola. Aí eu abri, olhei e falei: pastor Januário, esse livro é uma bênção. Ele olhou para mim e falou assim: você não leu? Vai ler primeiro, depois você volta. Aí eu tive que ler para voltar e falar com ele, né? E é sempre assim, né? A gente teve uma vez que eu fui pregar em uma igreja, tinha um pastor, e quando eu mencionei, né, da onde eu era, esse pastor chegou perto de mim e disse assim: rapaz, foi o pastor José Januário que me
consagrou a diabo. Então, irmãos, a gente vê o legado, né, de um homem de Deus, né? A gente está aqui, numa estrutura como essa, né? Eu imagino que quando foi né, tirada aquela igreja antiga, que alguém deve ter pensado, nossa, que loucura levantar um negócio desse, mas hoje está comportando aqui, né? Esse legado fica, né? E nós somos muito gratos a Deus pela vida do pastor José Januário, né? Que Deus continue abençoando a vida dele, né? Só dele ter, né, olhado para o pastor Angelino na beira de um rio e falar assim, eu vou batizar esse moço. Mas o cara não aceitou Jesus, não fez o discipulado. Mas ele disse assim, mas eu acredito. Aleluia. Né? Só para quem tem chamado de Deus, irmãos, que entende essas coisas. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui, os irmãos conhecem muito bem, né? Na minha vaidade, eu queria hoje pregar uma palavra bonita, chamar a atenção. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração há alguns dias, né? A Bíblia fala que os primeiros versículos que nós lemos, Jesus, quando ele ia ministrar a palavra de Deus, olha o que diz o primeiro versículo que você acompanhou comigo aqui. Todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Essa classe de pessoas, irmãos, os publicanos que eram, né, trabalhavam para Roma, cobravam impostos, eram pessoas mal vistas pela sociedade. Aqueles que eram de outra etnia, que eram gentios, né, também eram muito mal vistos, principalmente aqueles pecadores, né? Então, os fariseus e os escribas, para eles, aquelas pessoas não tinham chance alguma de nada, de salvação, de receber nada de Deus. E eram essas pessoas que viram em Jesus uma chance. Essas pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, olha, eu ainda sou alguém. Ainda há uma saída para a minha vida. Essas pessoas olhavam para Jesus, todos os lugares que elas iam, na sinagoga, todos os lugares, eles se sentiam indignos. Mas quando Jesus sentava para ministrar a palavra de Deus, lá estavam eles ouvindo a palavra. Mas os escribas e os fariseus, a gente leu no segundo versículo, que eles murmuravam. Era o que eles sabiam fazer ali no culto onde Jesus estava ministrando. E Jesus, irmãos, nesse capítulo 15, ele começa a falar em parábolas. Ele começa a pregar a palavra de Deus e contando parábolas. Ele começa dizendo sobre aquele pastor de ovelhas, que ele tendo 100 ovelhas, uma se desgarrou. E ele deixa as 99 e vai atrás daquela. E a Bíblia diz, Jesus dizendo, que quando ele encontra, ele coloca ela no ombro, nos seus ombros. Algumas traduções diz alegremente, já outras falam que ele colocou no ombro, gostoso, feliz. E quando ele volta, ele se reúne com todos na casa e diz assim, vamos nos alegrar, porque eu encontrei a ovelha perdida. Aleluia! E Jesus, ele começa a dizer ainda que da mesma forma haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende. E Jesus continua dizendo, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ela perde uma, mas ela convida as suas amigas, ela acende a lâmpada, ela varre a casa, procura diligentemente até sair, depois que acha, ela convida suas vizinhas, olha, vamos festejar, porque eu encontrei a dracma perdida. Aleluia. Nessas duas parábolas, irmãos, a gente nota o grande amor de Deus, o amor imensurável do nosso Deus. Qual o pastor que não fica feliz de ver a sua ovelha novamente dentro do aprisco? Qual é a mulher que tendo essas dracmas quando encontra não fica alegre?
Jesus ele disse assim: alegrai-vos comigo. A mulher disse: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. E Jesus continuou dizendo: eu vos digo que da mesma forma, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Desculpa eu te dizer isso esta noite, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui hoje. Mas a intenção de Deus esta noite é que você seja salvo. Aleluia! É que você seja filho dele esta noite. Glória a Deus! Então essas duas parábolas aqui, Jesus contando, a gente vê esse grande amor de Deus. E a gente vê a ação do Pai. O Pai sempre faz alguma ação. Aquela mulher varre a casa, procura. Esse pastor, ele sai. Vai lá nos pedregais, à procura dessa ovelha, coloca no ombro, carrega. Mas Jesus agora continua falando sobre a parábola do filho pródigo. Que nesse aqui, você não vem dizer que o pai partiu e ele disse assim: olha, eu vou atrás do meu filho, vou procurar ele. A ovelha, o pastor foi atrás. A dracma perdeu-se dentro de casa, foi varrido até encontrá-la. Mas este pai, que um dia o filho olhou para a vida dele e disse assim: olha, essa vida não está legal, não estou me sentindo bem aqui, as coisas começam a ficar monótonas, as coisas começam a ficar, não tem graça. Olha, papai, faz o seguinte, me dá a minha parte da herança, porque eu quero partir, eu quero viver a minha vida. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele junta os dois e repartiu os bens entre eles. Mas a Bíblia diz que não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Era um descontentamento em casa. Esse homem estava descontente, ele queria viver a vida dele, partiu por uma terra distante, desperdiçou tudo dissolutamente. Aqui a Bíblia não diz que houve alguma coisa extraordinária para que ele perdesse seus bens, não, ele gastou tudo dissolutamente. A ideia que vem à cabeça é que as farras, as noitadas, a curtição, todo mundo bem, tudo de boa. Mas a Bíblia diz que ele gasta tudo, e naquele país houve uma grande fome naquela terra distante. E a única saída para aquele moço: olha, eu vou procurar um emprego, eu vou procurar um desconhecido aí, pelo menos alguém vai me dar um emprego. E a Bíblia diz que agora ele cuidava de porcos. E como um judeu que não lida com porcos, agora é cuidador de porcos. E a Bíblia diz que ele olhava aquelas bolotas, aquela lavagem ali, e ele desejava comer. Só, irmãos, que Jesus disse que esse moço caiu em si. E ele disse assim: olha, quantos empregados de meu pai tem tudo de bom, e eu estou aqui agora. Nem lavagem eles davam para aquele moço, ele desejava comer. Ele volta agora e ele pensou no coração dele: vou pedir papai para me tratar como um dos empregados dele, pelo menos pão tem lá. E para surpresa desse moço, você já imaginou a cena? Um homem descalço, uma roupa toda esfarrapada. Quando saiu, os bolsos cheios, com toda a riqueza, e agora volta aquele moço de cabeça baixa, triste, todo esfarrapado. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O papai estava de lá, me dá licença aqui, tá? Olhando para o caminho, dizendo: meu filho vai voltar. E o pai, eu imagino aquele pai todo dia sentando na varanda e dizendo: olha, ontem ele não veio
Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que quando ele ainda estava longe, o papai levanta e sai correndo, irmãos, e pega aquele moço lá, um trapinho sujo, fedendo a lavagem de pó. E o pai vai lá e abraça e beija aquele moço. Aleluia! O pai ainda te espera. Aleluia! Aleluia! Aí quando ele sai, diz assim: dai-me, papai, a minha herança. Agora ele chega de cabeça baixa e diz assim: faz-me um de teus empregados. Quem sabe até hoje você disse assim: dai-me. Mas hoje nós vamos sair daqui hoje dizendo: faz-me. Muda o termo hoje: faz-me, Senhor. O pai abraça aquele moço, beija ele e olha para ele e diz assim: ei, meu filho não vai ficar com farrapo no corpo, não. Tira essa roupa dele, pega um vestido novo, veste o meu filho, porque ele estava morto, mas hoje ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Hoje Deus quer tirar os farrapos. Aleluia. Deus hoje quer te dar vestes novas. Aleluia. Ele chega todo indigno, cabeça baixa: papai, faz-me de um dos teus empregados. O pai dele, eu tenho certeza de se ler: ergue a tua cabeça, meu filho. Papai estava te esperando. Aleluia. Quando manda botar o vestido nele, ele estava, irmãos, justificando ele: olha, você está perdoado, meu filho. Tira essa roupa de escravo, coloque uma roupa de filho. Quando Isaías estava proferindo as profecias messiânicas, no Isaías 61:10, ele diz assim: ele me vestiu com roupas de salvação e me cobriu com o manto da justiça. O manto da justiça está aqui hoje. Hoje Deus tem vestes novas para a tua vida. Aleluia! Coloca um vestido novo nele. Quando coloca o vestido, né, tem o significado de estar justificado. Deu dignidade a ele novamente. Ei, pega lá aquele anel lá, bota o anel no dedo do meu filho. Eu vou restituir hoje a autoridade que ele tinha dentro da minha casa. Ele ainda é meu filho. Vão lá, coloca o anel no dedo daquele homem. E quando coloca aquele anel, o pai está dizendo assim: ele é filho. Esse anel representa pertencimento à família. Você é desta família. Você pertence à família de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O pai estava dizendo assim: olha, você ainda é meu filho. Quantos filhos de Deus temos aqui esta noite? Aleluia. De repente o pai olha para os pés daquele moço e ele está descalço. O pai diz: coloca sandália no pé dele também. Sabe por quê? Porque quem andava descalço eram os escravos. Não, ele é filho, calça as sandálias no pé dele, porque ele é meu filho. Procura aí um novilho cevado. Vamos matar um novilho cevado, vamos fazer uma festa, porque o meu filho foi achado, ele estava morto e reviveu. Deus quer reviver a tua esperança esta noite. Quem sabe você está aqui hoje, você acredita em tudo que as pessoas falam, mas na tua vida mesmo você não acredita. Hoje Deus te chama, tem vestes novas, tem anel, tem sandálias e ainda tem um novilho cevado para a gente festejar. Aleluia! Glória a Deus! Aí chega o irmão mais velho, ficou em casa o tempo todo, obediente, trabalhava. O que está acontecendo aí?
O menino mais novo voltou. Ô papai, eu estou com o senhor aqui. O senhor nunca fez isso para mim. E o pai disse: olha, meu filho, nós estamos alegres, porque este teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Aquele filho disse para o pai assim: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O irmão não gostou muito. Mas aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus via que com Jesus havia uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo princípio. E em nome de Jesus eu quero te convidar hoje a colocar um novo princípio na tua vida, a ser diferente de tudo que você já viu até hoje, a colocar o anel no dedo, a sandália no pé e se vestir com as vestes de justiça. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus fala com Jeremias: olha, desce a casa do oleiro, vai lá porque eu vou falar contigo. Jeremias desce, está olhando lá, está só o oleiro. Eu imagino que Jeremias não viu a lata de lixo ali. Ele não reparou que ali tinha lata de lixo. Ele viu que o vaso que o oleiro estava trabalhando caiu e quebrou. Se eu estivesse lá, eu ia pensar assim: ela vai jogar no lixo. Mas Jeremias notou que o oleiro pegava e amassava novamente e fazia um vaso novo conforme lhe aprazia. É isso que Deus quer fazer da nossa vida. Deus quer fazer de você um vaso novo. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 13, Deus diz assim para Ananias: Ananias, vai lá na casa de Saulo e ora por ele, porque ele está cego lá. E eu chamei ele. Ananias: não, aquele homem mata crente, é um perseguidor da igreja. Mas Deus disse assim: vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Eu vim aqui hoje te dizer que você é importante para Deus. Aleluia! Lá em Lucas, no capítulo 13, aquele Senhor chega, né, do versículo 6 ao 9, aquele Senhor, ele chega à beira daquela figueira e diz assim para o vinhateiro: olha, rapaz, eu venho aqui toda vez e não tem nada, essa figueira não produz nada, vamos cortar ela e jogar fora. Mas o vinhateiro disse: olha, Senhor, não vamos arrancar ela não vamos queimar não, deixa eu podar ela, deixa eu regar em volta dela, colocar esterco, se ela não der fruto a gente faz isso. Ou seja, vamos dar uma chance a ela. Hoje Deus te dá uma chance, uma oportunidade, um novo princípio. O passado será esquecido e dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Se o diabo quiser acusar, olha, Deus, ele pecou. Deus fala: como? Estou sabendo, porque ele não vai lembrar mais. Aleluia. O gozo dado no presente, irmãos, que é ser filho de Deus. E que você possa nessa noite guardar essa palavra no teu coração. O Pai te espera novamente. Aleluia. O Pai te espera. O Pai está sentadinho te esperando. A ovelha, o pastor foi atrás, a dracma foi varrida, mas o filho pródigo, o Pai sentou e esperou. E ele caiu em si. Deus quer restaurar a posição de filho aqui esta noite. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ouvir essa palavra é uma grande verdade. Deus quer restaurar. Esta é a vontade de Deus.
que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, Senhor. Aleluia. Então eu gostaria de lançar um convite. Um convite muito especial. Há, porventura, neste recinto, alguém que deixou a casa de Pai, afastou-se da presença de Deus, foi para longe, estava distante, mas Jesus, ao seu tempo, ele deu a sua vida em resgate da glória. E nesta noite, ele quer te dar vida, ele quer restaurar a sua vida. Ou talvez você nunca tenha aceitado a Cristo como Senhor, mas nesta noite é mesmo oportuno para que você faça uma festa do céu. A Bíblia diz que há diante dos anjos de Deus uma grande alegria quando um pecador se arrepende. Eu gostaria de saber se há nesse santuário alguém que gostaria de aceitar Jesus ou retornar à casa paternal. Não tem? Que Deus é Cristo Jesus abençoe. Que você possa ouvir mais da palavra de Deus e aceitar a Cristo para o seu salvo, liberto, perdoado e ter o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia o seu nome seja chamado pelo Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente. Queremos agradecer a todos os nossos queridos irmãos, amigos que aqui compareceram nesta noite. Nosso muito obrigado. Como sempre, é sempre um prazer muito grande tê-los aqui conosco para juntos agradecer e louvar e bendizer o santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, que fará 92, está aí, uns 20 na minha frente, mas isso aí chega lá, né? Devagarinho, se Deus quiser, né? Uns 20 na minha frente, né? Nós estamos comendo, né? Então, meus queridos, eu quero deixar para todos os aniversariantes desta noite, bem como todos que ofereceram esse culto em suas irmãs, a palavra de Deus que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Parabéns a todos os aniversariantes. Deus continue abençoando a cada um. Sou grato a Deus pela vida do pastor José Mário, meu único pastor. Meu único pastor. Aceitei Jesus aqui em 78. Em 78 para cá. Estou aqui. Foi o único pastor do meu. Louvo a Deus por isso. Quando lá perto do rio, chorando, sem saber o que fazer, ele e o outro pastor oraram por mim. Eu continuei chorando. E ele perguntou: e agora? E agora eu quero batizar. Eu bem para mim assim: você está falando sério? Eu estou falando sério. Está aí o te batizo. Eu batizou. Aleluia. Aleluia. 29 de outubro de 1978. E aqui estou para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Então, louvo a Deus pela vida do pastor José de Maio, que sempre trabalhamos aqui juntos, e hoje coube a mim essa responsabilidade maior por este campo. Eu louvo a Deus por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Pastor Comercina chegar, também lá da velha guarda, né? Quando cheguei aqui já estava. Eu já era evangelista nessa casa.
vai estar orando ao Senhor nosso Deus. Pastor João Pinto vai nos despedir com a bênção apostólica nessa noite. Bem? Então, meus queridos, como eu disse para os irmãos, sabemos que se fosse dar oportunidade, muitos teriam, toda a igreja, né? Mas infelizmente não tem como, né? Não tem como dar oportunidade a todos, né? E amanhã é outro dia, né? Pastor Mexendo, orando ao Senhor nossa Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz essa noite de poder compartilhar o final deste culto de ação de graça, de gratidão por todos nós, especialmente pelos aniversariantes, e o pastor Januário, que foi o pastor Gilberto já disse, segundo o pastor dele. Também eu digo quase a mesma coisa, o meu pastor, a quem muito honro, tenho honrado, continuo honrando este homem que muito me ajudou na minha vida espiritual há mais de 60 anos, já passei de 60 anos, e jamais ele deixou de me ajudar na parte espiritual e muitas outras coisas mais que não vou dizer aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Januário, pela família Januário. Aonde está a família Januário? Levante a mão aí, por favor. Tem mais alguém aí? Tem um grupo ali. Tem mais gente atrás. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar honrando este homem. Este homem é um homem que nunca mediu esforço para estar orando pela igreja, ajudando a igreja, orando pela família, orando pela igreja, orando por nós. E nesta noite nós estaremos orando por ele e todos os outros. Mas oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, querido Pai celestial. Queremos, Senhor, nesta noite te louvar, te engrandecer, te exaltar, teu soberano nome. Senhor, te louvamos pela vida da igreja do Senhor aqui neste lugar. Te oramos, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui se encontra presente. Ó Deus, aniversariante nesta noite. Deus, estende a tua mãos. No nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus. Te louvo, Senhor, pela vida do pastor José Januário. Meu Deus, meu Pai, este homem que muito me ajudou, sabes? Deus, estende as tuas mãos, Deus, venha restaurar de toda a enfermidade de todo mal. Continua dando vida, saúde, Deus, e abençoando esta igreja, esta família, ó Deus, em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos, ó Deus, pela vida deste ministério, que ama o pastor Januário, a igreja que ama o pastor. Deus te abençoe, grande povo, Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve a igreja do Senhor. A Deus apostólica. Irmão, estou tão feliz de estar aqui. O pastor Januário é companheirão de muitos e longos anos. Eu tenho passado por lugar que ele passou, Itarano, Pedro Alegre, eles cantam ali. Eu tenho pessoas ali também que eu já ganhei para Jesus. De vez em quando eu passo por lá. Ali naquela cidade que arrastaram o senhor pela gravata, em Pedro Alegre. Pedro Alegre não, é Vários Alegre. Eu tenho passado por lá, fazendo o trabalho do Senhor. O Senhor não foi um batalhador. Se vocês verem a serra que a gente sobe para aquele lado ali de Itarana, pastor, era um desbragador daquela terra perigosa ali. E pela misericórdia do Senhor, está aí, vive em São. Parece que eu acho que ele é mais novo do que eu, 2 anos. Segundo que eu vi falar aí da vida. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos aí.
Para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Meu irmão eu passei lá no quintal lá, pegou meu perto e tal, mas gente boa aí, gente fina. Louvado seja Deus. E nós vamos orar, irmão, agradecendo a Deus. Irmão, estamos expressando porque a minha alegria é tanto de estar aqui no meio desse povo. Essa igreja aqui, eu ajudei a ficar os primeiros pauzinhos para iniciar esse trabalho. Quando eu vejo esse igrejão bonito aqui, eu só posso me alegrar. Louvado seja Deus. Mas nós vamos agradecer a Deus por tudo. Meus irmãos continuam orando por mim, minha esposa, que está ali, é a mulher mais bonita do Brasil, louvado seja Deus. Aleluia. Pai eterno, poderoso Deus, Pai querido Senhor da glória. Graças te dou, meu Pai, expressando a minha alegria no meio desse povo de Deus. Mas agora, Senhor, despedindo com a bênção apostólica, pedindo ao Senhor, continua abençoando e guardando, em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Salvador de Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que seja com esse povo hoje e que seja para todos sempre, todo dia comigo. Amém. Deus em Cristo Jesus abençoe. Tenha todos uma semana na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor Januário, 92 anos, bênção pura sem mistura. Olha, irmãos, que bênção, estamos aqui hoje ao lado do nosso pastor João Pinto, ele que é da Assembleia de Deus em Vila Betânia e veio representar a igreja aqui nessa grande festa, no culto de gratidão pelo aniversário do pastor José Januário. Bom, pastor João Pinto, sua emoção de estar aqui em Rosa da Penha hoje e participando deste trabalho? Com muita felicidade, povo verdadeiramente do nosso coração. Trabalhamos bastante tempo ali em Vila Betânia e eu não posso esquecer verdadeiramente esse amor espiritual que nós temos, não tem como esquecer essa amizade, esse amor sincero, coisa muito maravilhosa. Como diz a palavra do Senhor, o com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E esta união é que nos traz até aqui no aniversário do nosso pastor José Januário. Amém? Bom, 95 anos de idade. E ainda servindo ao Senhor, pastoreando, viajando, pregando. Como estar fazendo a obra de Deus ao longo dessa data, 95 anos? Rapaz, eu estive no Paraguai um tempo desse lá. Preguei para um indivíduo com um revólver rodando no dedo assim, dizendo que ele matava, fazia, acontecia. E eu preguei a palavra para o Senhor, Deus fez ele calar a boca em nome de Jesus e eu ouvi a palavra do Senhor, lá no Paraguai. Para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. Então daí, irmãos, é um testemunho do nosso pastor
João Pinto, ele representando a igreja em Vila Betânia e todo o ministério ADVIB. Então tá aí, bênção estar com ele aqui hoje, que Deus te abençoe. Continue fazendo esse trabalho para Deus e juntos mais estaremos conversando, hein? Bênção pura, Deus abençoe. Estamos agora aqui ao lado do pastor Menegildo, ele que é o segundo vice-presidente aqui do campo da Assembleia de Deus em Rosa da Penha e deixou a igreja lá em Castelo Branco para estar também nesse culto de agradecimento a Deus e gratidão pelo aniversário do pastor José Januário. Pastor Menegildo, a sua emoção de estar aqui hoje nesse trabalho? É uma alegria muito grande, Adilson e todos que estão aqui, nós estamos felizes porque participar de um evento quanto esse, 92 anos do nosso pastor José Januário, fez uma história aqui no campo de Rosa da Penha, isso é gratificante, então deixaria qualquer outro trabalho para estar aqui prestigiando e trazendo aquele abraço da nossa igreja ali em Bela Vista, Castelo Branco, para que juntos podemos somar essa data tão especial, que Deus possa estar abençoando poderosamente. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Adilson. Deus abençoe. Amém. Forte abraço. Maravilha. E agora aqui ao lado do nosso irmão presbítero Heber Januário, para mudar o cenário, né? Não esquecer essa frase, né? Heber Januário, filho do pastor José Januário, qual a sua emoção de estar hoje aqui, nessa grande festa, um grande culto, 92 anos de idade do pastor, e quem acompanhou esse vídeo viu ele sentadinho ali, ó. Quem vê, parecia, né? Ele não fala, minha gente, ele não está soltando muita voz, mas estava ali, ó, participou todo o culto, não levantou da cadeira momento algum, e a sua emoção de poder estar aqui, você que contemplou tudo isso aí, você que está sempre ao lado dele, a emoção de estar aqui hoje, nesse culto de gratidão pelos 92 anos do pastor José Januário. A emoção se confirma quando nós sabemos que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, para nós, a emoção é a alegria de servir o Senhor e ter o pai com 92 anos, ele que foi pastor por toda a vida e hoje encontra-se jubilado, mas ainda está aí com as bênçãos do Senhor, nos abençoando através da Deus te abençoe, meu filho. Então, e o pastor Januário, minha gente, eu acompanho o trabalho dele, conheci a igreja que dirigiu lá em Brejetuba, conheci a igreja também lá em Itaguaçu, e hoje a gente vê que quando as pessoas de lá comentam a trajetória dele lá em Brejetuba, por exemplo, em São Domingos, e hoje estamos conversando com o filho dele aqui e falando desse trabalho, que há mais de quê? Desde os anos 60 que ele é pastor, né? Então, quer dizer, o trabalho que ele fez por lá e veio para cá no ano de 70 e está até hoje conosco nesse mês de abril de 2025. E vai ficar muito mais ainda para a glória do Senhor. Heber, muito obrigado pela sua participação e deixe sua mensagem aí para aquelas pessoas, né, que estão caminhando e muitas vezes tentam desanimar e deixar a cruz. Para mim é uma satisfação muito grande, como já disse, é um milagre. Gratidão ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E assim, para aquelas pessoas que ainda não conheceram o caminho que é Jesus, que faça uso deste caminho o quanto antes, passa a conhecer o quanto antes, porque Ele vem. E quando Ele vier, nós queremos estar juntamente com você que ainda não conheceu o caminho, subir para as mansões celestiais. Da glória! Deus abençoe. Continuamos juntos. Certo dia eu saí, pensando que era dono de mim, e a casa de meu pai abandonei. No caminho por onde passei, amigos eu encontrei, e à procura de aventuras eu caminhei. Mas tudo foi tão passageiro, acabaram todos meus bens, e os amigos de mim se afastaram. Me vi numa noite escura, sofrimentos eu encontrei, e da casa de meu pai me recordei e voltei. Me vi numa noite escura, sofrimentos eu encontrei, e da casa de meu pai me recordei e voltei, 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 voltei.
estou aqui, pois muito padeci por não obedecer seus mandamentos. Meu Pai, quero dizer, e contra ti pequei, mas sei que tu de mim jamais se esqueceu. Meu Pai, estou aqui, mas sei que não mereço teu amor, teu carinho e teu abraço. Meu Pai, quero dizer, e contra ti pequei, mas agora para ti, Senhor, voltei. Meu Pai, quero dizer, e contra ti pequei, mas agora para ti, Senhor, voltei.